Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Estamos dando início à nossa transmissão ao vivo da reunião com o mestre em Belo Horizonte. Estamos transmitindo diretamente para você aí no YouTube. Queremos convidar você a participar conosco e que você venha ter uma excelente live conosco, em nome de Yahshua ou Machia. Assim seja. Está com você, papai. Sim, seja. Boa noite na paz do Papai Alcha. Hoje, quarta-feira, né? Dia 28 de fevereiro de 2024. No nome de Alcha, nós vamos fazer um invocar Papai, né? Invocando Papai Alcha, né? Invocando Yau Supremo, para que ele venha falar conosco, nos esclarecer mais nesta noite e, sobretudo, nos abençoar para que nós possamos alcançar, no nome de Alcha, a terra prometida. Aqui você viu que está falando o quê? Ele, Iau, jurou por ele mesmo que vai honrar, que vai honrar, que vai honrar, no nome de Alcha. Assim seja. Vamos ficar de pé, no nome de Alcha. Oh, Yahusha. Oh, Yahusha. Oh, Yahusha. Oh, Yahusha. Oh, Yahusha. Oh, Yahusha. Porque tu és o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, gratidão por estarmos aqui reunidos, Papai, para anunciar as tuas grandezas, anunciar tudo que tu fizeste, anunciar a tua maravilhosa luz sobre nós. Como amamos a tua iluminação. Ó, papai, gratidão por me dar esse salmo essa semana, no nome de Yahusha, e como ele foi profundo para conosco. Peço a ti que ilumine cada irmãozinho, irmãzinha, cada criança, para que eles tenham facilidade de compreender a tua palavra. Que a tua palavra seja audível aos ouvidos deles, papai, e que eles possam compreender. No nome de Yahshua, peço a tua proteção sobre toda a Filadélfia, tanto no Brasil quanto em Luanda, na África, em Angola, e tu possas abençoar os anciãos e servos, protegê-los e guardá-los e dar a eles autoridade para que todo inimigo venha se prostrar debaixo de seus pés. Ajude o teu povo a crescer em graça e conhecimento e que eles tenham interesse nisso, papai. No nome de Yahweh, conforme a tua palavra, ali em Oséias, Yoshial, que diz que possamos crescer em conhecer Yahweh e prossigamos em conhecê-lo. E nós sabemos que é através da tua palavra que te conhecemos, papai. Sim, papai. Viemos sem memória. E a tua escritura é um memorial para nós nos lembrarmos. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. E assim seja feita a vontade do Pai. Assim seja. Dá um beijo no vovô, Lê. Dá um beijo no vovô. Garoto, ninguém, ó, não quer soltar. Os papos também menino, né? Dia 28 de fevereiro. É 28 de fevereiro. É 23. É 23. É. Saminha.
Pai, ficou um pouquinho abafado, mas deu para ouvir, viu? Nome de Alcha, né? Eu fiquei um pouco longe, né? Mas, e ao ouvir Sim seja. a paz de Alcha, né? E ao ouvir o nome de Alcha. Agora eu peço os irmãos da live, muito cuidado agora com a questão dos microfones, para não atrapalhar a ministração. No nome de Alcha, tenha temor, tenha zelo, tenha cuidado, né? No nome de Alcha. Vamos abrir a palavra na King James, Salmo 89. Salmo 89, versículo 1. Ó, o Salmo 89 é o link com aquela gleba ao lado que nós temos ali o pé de limão, lembra? Aquela ali é a gleba 89. E esse salmo é 89. Ou seja, está do lado da 90, né? Está do lado da 90. Então diz assim, ó. Para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações, né? Então ele está falando, para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Sim, anuncio a todos que teu amor está edificado para sempre. Nos céus estabeleceste tua fidelidade. Fiz aliança com meu eleito, jurando a Davi, meu servo. Estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, a gente começou aqui mostrando, eu estou na King James, mostrando claramente aqui, um está anunciando, ele está muito feliz, ele está muito alegre, ele está feliz, ele está alegre. Por quê? Porque ele experimentou o amor fiel de Yahweh. Entendeu? Ele experimentou o amor fiel de Yahweh. Isso está onde? Está no Salmo, isso está em Apocalipse 12, versículo 10. Né? Depois da batalha, Micael e seus anjos, guerreando contra o dragão e seus anjos, jogando por terra, nós já vimos a história, né? Ali, quando está guerreando, ali fala Micael e seus anjos. Mas ali Micael está sozinho, irmão Rodrigo. Quando fala Micael está ali, vai guerrear contra o dragão e seus anjos. Isso está em Apocalipse 12. Micael está lutando sozinho. Esse é o exército. E com ele quem está? Você acredita? Veja bem. Olha como é que você fala. Isso. Então, Papai Alcha, Micael, vamos na sequência de importância. Entendeu? Vamos na sequência da importância. E Alcha, representação do corpo. A alma, representação de Micael. E o exército, representando ali as miríades celestiais. Ok? Então, só que Micael falou com o pai dele: pai, não se preocupe, deixa comigo e com o meu exército.
Por isso que é falado Micael e seus anjos. Por quê? Porque eu venho logo, isso está em Daniel 7, isso está em também ao mensageiro de Filadélfia, eu vou vir sobre você, eu venho logo. É o pai dele vindo buscar ele. O pai dele vem buscar ele e ele leva com ele o seu exército. Ou seja, aqueles que estão maduros, amadureceram primeiro, chamado de primícia das primícias. Então, quando o pai dele vem buscar ele, é o link do filho pródigo. A palavra fala que o pai viu o filho e se compadeceu dele e correu ao seu encontro. Não é o filho que corre ao encontro do pai, mas é o pai que corre ao encontro do filho. Quando o pai corre ao encontro do filho, se cumpre Daniel 7. Eu vi vindo das nuvens do céu um semelhante ao filho do homem. Ele veio ao encontro do ancião e foi introduzido à presença do ancião. Ao ancião foi otorgado, fazendo o link do pai. O pai, quando vem encontrar com o filho pródigo, ele coloca o quê? 3 apetrechos no filho. Ele coloca a melhor veste, ele coloca um anel no seu dedo, que a gente chama anel de quê? De autoridade. De sinete ou de autoridade. Anel de sinete. Para que servia o anel, irmã Sara? Para que serviu o anel de realeza nos tempos antigos? Tá levando? Você não está com o nenenzinho no colo, não. Vai. Como selo. Aí fazia o quê? Quando ele fazia o quê que ele selava? Fazia um decreto, uma lei, ele batia o anel e fazia o selamento, falando assim, isso aqui virou lei. Está entendendo? Para você entender isso, você tem que conhecer a antiga aliança. Quem que recebeu? Quem que você lembra, irmãos Azar? Quem que você lembra que recebeu um anel de sinete? Na antiga aliança. Não. Irmão Márcio, fica de pé. Agora você já está com marca-passo. Agora você pode levantar, ficar bem de pé. Dá cambalhota. Paz de alça. É José e Alcha. O nome José e Alcha. Ou seja, ele recebeu um anel do faraó e falou assim, olha, agora você é o segundo no trono. Tá vendo? Agora você é o segundo no trono, fazendo link com o Machia. Assim como eu estou sentado com meu pai em seu trono, eu sou o segundo no trono. Pode sentar. Vocês estão entendendo? Eu igual eu falo assim com vocês têm que crescer a mente de vocês. Entendeu? Crescer a mente, estar vivendo a palavra. Então, o filho pródigo recebe no dedo um anel de sinete. Representação de José, que recebeu um anel de sinete. E o faraó falou, agora você é o segundo no reino. Entendeu? Primeiro o pai fala assim, mandou para os servos trazer a melhor veste. A melhor. Ele não está falando a segunda, a terceira. Está falando a melhor veste. Coloque nele. Coloca nele um anel de sinete, um anel de autoridade. E sandálias de filho nos pés. Já fizemos esse estudo aonde? Na live. Né? Já fizemos esse estudo na live. Quando fala a respeito de sandálias, né? Sandálias, ainda fala na Bíblia King James, sandálias de filho. A gente lembra do apetrecho. Qual apetrecho? O apetrecho lá de Efésios 6. Quantos apetrechos são, irmã Marinalva? Quantos apetrechos são em Efésios 6? Paz de alça.
São 6. Efésios 6 fala de 6 apetrechos, fazendo o link com a sexta era. Ou seja, quem guerreia, entendeu? Contra as potestades celestiais, porque ele fala, nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Quando fala, nossa luta não é contra a carne, nem sangue, está falando o quê, irmã Marinaldo? Você não está participando das lives. Então, você devia saber. Quando fala, nossa luta não é contra carne e sangue, está falando contra o quê, minha irmã? Não, minha irmã. Contra a carne, está falando aqui, contra a carne, contra a carne. O que é a carne? Você tem que madeirar sua carne todos os dias para poder me seguir. Então, nossa luta não é mais contra o pecado da carne. Nossa luta não é contra o sangue. Faz o link com o quê? A alma. Porque o sangue é a alma do corpo, as vontades. Já trouxemos isso várias vezes. Muitas vezes a vontade é boa, não é pecador, mas é fora do tempo. Vontade de fazer uma faculdade agora, sendo que você vai desviar a atenção, ao invés de crescer em graça e conhecimento, preparando para guerrear lá em cima, está desviando. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Só está fora da época, fora do tempo. Então, quando nós estamos interpretando, minha irmã, a Escritura, não é para você voltar àquele entendimento que nós tínhamos há 3 anos atrás. Por isso que eu falo com os irmãos a necessidade de estar ruminando. Já falamos sobre isso. Quando fala carne, aí fala assim, nossa luta não é contra a carne. As denominações falam, não, porque os inimigos não estão aqui embaixo. Os inimigos estão lá em cima. Não. Quando você fala carne, você lembra de Gálatas capítulo 5, que é uma luta do espírito contra a carne, e a carne contra o espírito. Então está falando o quê? Os pecados da carne, porque ele cita, as obras da carne são. Aí fala fornicação, aí vai fazendo um monte de coisa. Ou seja, está falando, nossa luta não é contra a carne, porque contra essas coisas nós já vencemos. Agora, nós também não estamos lutando contra a nossa vontade da alma, ou seja, contra o sangue. Porque também vencemos. Agora, nossa batalha é contra, sim, as potestades dominadores da maldade, os dominadores desse mundo em trevas, nos lugares celestiais. Entendeu? Não é, minha irmã, não fala mentira, não. Você está falando, não é contra a carne nem contra o sangue, coisas materiais. Nossa luta é contra as coisas celestiais. Era isso que você ia falar. Então, você escutou que eu falei que não é nada disso? Então, não era nada disso que você ia falar. Você ia falar coisas humanas. E eu estou explicando para você o que é carne e o que é sangue. Aí você ia explicar isso para mim. O que é sangue? O que era sangue? Você ia me explicar. Não, isso aí está escrito, minha irmã. Não importa, isso aí está escrito. Até a denominação sabe, até a igreja católica sabe disso. Não estou falando disso, estou falando da interpretação. Não é ler igual você fica gravando áudio, vídeo, sem entendimento. Aquilo que eu falei com você, gravar, tem que explicar o que é aquilo, porque denominação tem um monte de vídeo falando bonitinho, salmos. Tem um salmo. Aí fica lá, falando. Aí o crente fica, põe no carro. Escuta o salmo de 1 até o final. Escuta tudo, mas não entende nada. Filadélfia, ela veio para esclarecer esse mundo. Entender o que quer dizer. Entendeu? Não estou falando a luta, minha irmã. Ali estou falando Shaul Paulo. Shaul Paulo falou assim, eu já venci. Eu já venci o pecado há muito tempo. Há muito tempo que eu não cometo pecado da carne.
E há muito tempo que eu não faço a minha vontade. Por quê? Eu estou fazendo a vontade do Mashiach. Já não sou eu que estou vivendo, mas o Mashiach vive em mim. Ou seja, a minha vontade hoje é servir o Mashiach. E o Mashiach me conduz os meus passos. É isso que ele está querendo dizer quando ele escreveu Gálatas capítulo 5. Quando ele escreveu Efésios capítulo 6. E ele fala, agora o que eu estou fazendo é me preparando. Eu estou me preparando para a grande batalha. Eu estou me munindo de informações, de conhecimento para o grande dia da batalha. Por quê? Porque quando chegar o final dos tempos, eu vou unir com aquele que vai batalhar. E aí vai se cumprir a palavra que fala, depois do combate, eu vou sair ileso, não vou me machucar. Entenderam? Então, vocês têm que ter entendimento, quando vai fazer um áudio, hoje não é mudar o nome de Jesus para Yalcha. Aí fala, agora tô fazendo a obra de Yalcha, mudei o nome de Jesus para Yalcha. É muito além disso. Por quê? A maioria ainda está de Evangelho de Mateus, falando de Yalcha no Evangelho de Mateus, mostrando que o testemunho dos fatos é mentiroso, porque Yalcha não estava ali quando andou sobre o mar. Quando fala fiel testemunha, é aquele que tem que falar assim, ó, todos esses evangelhos está falando coisas mentirosas. O único que está falando a realidade dos fatos é de Lucas, porque eu estava lá. A fiel testemunha. Entendeu, Nutiene? Então, quando eu falar com vocês, olha, vocês vão responder conforme o texto, não vai sair em nada daquilo que está escrito naquele texto. Naquele texto está a resposta. Não é buscar lá em Apocalipse, em Gênesis, em Salmo, e nada. É naquele texto. E Al está falando, ó, eu vou cumprir. E eu estou jurando pela minha santidade que eu vou fazer cumprir. Eu vou exaltar o sol e vou exaltar a lua. Inclusive a lua, fiel testemunha, e reflete a luz do meu sol. Fiel testemunho. Ele conta, ele fala a verdade do que ele viu, que faz o link com José. José era enviado pelo pai dele para ver o que os irmãos estavam fazendo. E ele era fiel testemunho. Porque os irmãos falavam, não, vem cá, vamos comer aqui conosco. Vamos comer aqui, ó. Você abraçava ele e falava assim, vem cá, você nosso irmão caçula, vem cá, nós gostamos demais de você. Tentando bajular ele, entendeu? Vem cá, vamos comer uma carninha. Falar assim, peraí, que carne é essa? Ah, é a carne da ovelha. Peraí, vocês mataram a carne da ovelha do meu pai para comer? Você sabe que essa regra não pode. Papai deixou claramente a palavra dizendo que não pode matar a ovelha para comer. É para vocês cuidar delas. Entendeu? Fiel testemunha. Entendeu, minha irmã? Aí ele volta lá para o pai e fala assim, pai, infelizmente os teus filhos estão comendo carne de ovelha. Eles estão matando as ovelhas e estão comendo a carne ao invés de cuidar delas e pastorear elas. Essa é fiel testemunha. Entendeu, irmã? Então, a mesma coisa. Ali você vê que dois andaram, a alma e o espírito. Não. O corpo, nasceu o corpo e Yalcha.
mas a alma estava com seu pai, fazendo link com Provérbios 8. Eu estava com ele e eu era o seu aluno. Por que eu era o seu aluno? Porque o aluno tem que anunciar. Quando chega a época de ser ancião, os ensinos que o pai dele ensinou para ele. Por isso, Iá, o Supremo, fala: olha, eu vou honrar o sol e vou honrar a lua, fiel testemunha, porque a lua está refletindo a luz do pai dele, o sol. Está sendo fiel em ensinar conforme ele aprendeu. Vocês estão entendendo? Como diz o irmão Shaul, 3 versículos, né? Vamos ler de novo aqui o versículo 37. Salmo 89, versículo 37. E tudo isso aqui de vocês que estão acompanhando os grupos, foi colocado na Philadelphia Studios e Lives esse desafio. Então, eu falo assim com você, presta atenção. Ial está ensinando e está capacitando um povo para guerrear. Mas um povo que não está dando atenção nenhuma. Como que Ial pode agradar desse povo? Ou, em particular, de alguns, se não está dando atenção? Eu quero guerrear. Eu quero fazer parte do exército. Então, você tem que se capacitar. A palavra fala que os valentes de Davi, eles eram muito bem preparados. Eles eram muito bem preparados para a guerra. Eles eram muito treinados. Então, aqui, Filadélfia, que é uma figueira e não uma parreira. Uma parreira que dá o quê, irmão Márcio? Uva. Nós somos uma figueira e não uma parreira. Nós já fizemos o estudo da palavra que mostra vários tipos de árvore. Aí chegaram para figueira e diz: figueira, reina sobre nós. Aí a figueira fala assim: eu não posso reinar sobre você. Por quê? Ali tem um estudo. Nós já trouxemos estudo. Lembra disso, irmão Antônio? Aí chega para parreira. Parreira, reine sobre nós. Aí chegou para a oliveira. Oliveira, reine sobre nós. Aí chegou para o quê? O espinheiro. Espinheiro, reina sobre nós. Quem que é a representação do espinheiro, irmão Eudo? Pai Joash de Silas, pai Joash dele. A representação do espinheiro ali é Satanás. Satanás, Lúcifer. E ele está reinando sobre esse povo. Quem lembra desse estudo? É igual eu falei, se eu estou falando, e muitos aqui eu estou falando grego. Estou falando grego, não estou falando hebraico. Mas para uns eu estou falando grego. Vamos achar essa passagem, só para deixar aqui registrado? Juízes 9. Tem que ser no livro de Juízes. Juízes, capítulo 9. Então, hoje, quando você não está se capacitando para a guerra, é porque você não vai participar da guerra. Porque só vai ser chamado para participar da guerra quem está se preparando para a guerra. Está entendendo? Então, para se preparar para a guerra, não pensa que você vai encontrar lá um exército boboca, um exército bocó. Não, ali são os melhores de Lúcifer. Os melhores. Ali tem o seu batalhão de frente. Entendeu? E é por isso que eu exijo tanto de vocês dar uma coisa tão simples, fazer um desafio. E falar assim, ó, vocês procurem no texto a resposta. Uma resposta simples. Porque a palavra está falando, como a lua, que não cessa de refletir a sua iluminação, quer dizer, a luz do sol. Minha
testemunha fiel nos céus. Pronto, já identifiquei. Quem é a testemunha fiel? É a lua, ou seja, Micael. E por que ele é chamado de testemunha fiel? Porque ele reflete a luz do pai dele, reflete a luz do sol, ou seja, anuncia as obras do pai dele, anuncia a palavra do pai dele com fidelidade, não muda. Não está ensinando outra coisa, está ensinando o que o pai ensinou para ele. Pode ir lá, menino. Isso faz o link com o estudo que nós fizemos, que Isaac, ele foi desaterrando os poços que o Abraão, o pai dele, tinha feito. Os inimigos tinham aterrado. Então ele voltou desaterrando, tirando toda a porcaria que tinha jogado dentro do poço, desaterrando, purificando novamente o poço que o pai dele tinha feito. Esse é o exemplo de refletir, como a lua que reflete a luz do sol. Isaac voltou e desaterrou os poços que o pai dele, Abraão, tinha feito. Colocou o mesmo nome. E colocou o nome que o pai tinha dado. Está entendendo? Então, isso é o quê? A testemunha fiel. Ele não quer fazer diferente. Ele quer ser fiel ao que o seu pai fez. Por isso é chamado testemunha fiel. Ele quer fazer fielmente o que o pai dele fez. Então, ele volta nos poços. Abraão, ele fez poços no qual brotava água viva. Só que o inimigo, quem era o inimigo? Os filisteus aterraram os poços que Abraão tinha feito. Aí Isaac foi lá desaterrar. E desaterrou e voltou a nomear os poços conforme os nomes que o pai dele, Abraão, tinha dado. Ou seja, é o exemplo, Isaac e Abraão. Isaac é o exemplo de refletir as obras do pai dele. Refletir as obras do pai dele. Por quê? Ele está dando crédito para ele? Não, ele está dando crédito do pai dele. Por isso ele dá os nomes que o pai dele tinha dado antes. Então, essa é a palavra de Salmo 89, que fala do sol, e o próprio Yahweh elogia a lua como que? Como uma fiel testemunha que reflete e fala, não cessa de refletir a luz do sol. Entendeu? Então, é isso que eu tenho ensinado a vocês, coisa simples. Sabe? Eu já esperava de vocês, depois de 1.260 dias, que vocês já estivessem maduros o suficiente, pudessem interpretar um versículo. Aí tem os irmãos. Irmão Zé explicou direitinho. Entendeu? Ele entendeu. E ele mesmo falou assim, conforme papai já ensinou, a fiel testemunha é Micael. Testemunhar, minha irmã, é olhar e dar testemunho. Foi dessa forma que ele fez. Os olhos que vê e dá testemunho. Representação de José, que ia ver o que os irmãos iam fazer, estava fazendo. E não mentia, não entrava na onda dos irmãos. Vamos dar um engalobado, papai. Papai tem muita riqueza, papai tem muito dinheiro. Ah, papai, vamos gastar um pouquinho do dinheiro do papai? Fala, não, igual, não, né? Não, igual Levi fala, não. Essa não é a regra. A regra é obedecer o que papai falou. Fiel testemunho. Entendeu? Espero que sim. Então vamos lá.
Juízes 9, versículo Versículo 8, presta atenção. Juízes 9, versículo 8. Diz assim, ó. Certa vez, olha aqui, presta atenção. Queria que a Sara prestasse muita atenção. Juízes 9, 8. Diz, certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei. As árvores se puseram a caminho para ungir um rei. Sobre elas, disseram a oliveira, reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou. Declinou significa negou, alegando. Renunciarei eu ao meu azeite, com o qual se presta honra e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as aves dirigiram-se à figueira, a figueira. Vem tu, reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou. Poderia eu abandonar minha doçura? Olha aí. A minha doçura e a boa produção, a boa produção do meu fruto no tempo certo? Isso aqui está falando do quê? Papai Alcha falou assim, olha, Papai Alcha fala assim, já tem 3 anos que eu estou procurando fruto na figueira. Está em Evangelho de Lucas, mas não encontro. Aí o vinhateiro, o viticultor Micaial, o ancião que cuida da figueira, ou seja, da igreja, Filadélfia, diz, mestre, me dá mais um ano, porque eu vou cavar as raízes e vou colocar adubo. Me dá mais um ano. Aí ele crê que essa figueira vai produzir fruto no tempo certo. Então aqui está dizendo, olha, Juízes 9, eu falo assim, olha, irmãos, nenhum lugar nessa terra eu te garanto que você vai encontrar a verdade da escritura que está sendo desenvolvida aqui. Aqui não tem enrolação de louvor, não tem nada disso, porque o louvor não é para louvar nessa terra. Só vamos louvar na hora que nós jogarmos nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E aí ele fala, vamos lá. Juízes 9, versículo 11. Juízes 9, versículo 11. Continuando. Vamos começar, vou ler do 10 de novo. Então as aves dirigiram-se à figueira. As aves dirigiram-se à figueira. Vem tu e reina sobre... Mas a figueira lhe ponderou. Poderia eu abandonar minha doçura? E a boa produção do meu fruto no tempo certo? Aí nós lembramos do quê? Nós lembramos do Evangelho de Lucas, irmã Sarinha. Você lembra do Evangelho de Lucas, quando o papai fala assim, olha, olha para a figueira e também para todas as árvores. Quando ela começar a brotar, saber que está próximo o verão e não passará essa geração até que tudo se realize, mostrando claramente o tempo certo. Então, lá o tempo certo ele fala o verão. Então, nós vamos lá em Lucas. Acha para mim Lucas. 21, 29. Lucas 21, 29. Presta atenção. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. 1826. Eu estou na Bíblia King James. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Diz assim,
Lucas 21, 29. Em seguida, Ialcha lhes propôs uma parábola. Olhai a figueira. Olha aqui, ó. Papai, ele está apontando para aquele trecho de Juízes 9. Porque está chegando o tempo de mudar o reino. Entendeu? Porque as aves estão querendo um rei. As aves estão querendo um rei que reine sobre eles. Ou seja, está acabando o tempo do quê? Irmão Tiago, está acabando o tempo do quê? Conforme ali as aves estão pedindo um rei, as aves estão pedindo um rei. Está acabando o tempo do quê? Não, reinado nenhum, irmão. Reinado nenhum. Vai, mais uma chance. Está acabando a era dos juízes. Você não leu lá Juízes 9? Juízes 9, Juízes 9. Está acabando o tempo dos juízes. A gente já falou, já fizemos estudo sobre o juiz iníquo, Satanás. O juiz iníquo, Satanás. O juiz iníquo, Satanás. Está em Lucas 18. Acabando o tempo do reinado, que não é reinado, porque ele não é rei, mas do governo do juiz iníquo. Exatamente. Lembra na era dos juízes? Na era dos juízes, o povo procurou Samial. O povo procurou Samial. E o povo procurou Samial para quê, irmão Leandro? Para que o povo procurou Samial? Não. Irmão, tadinho, tá doido pra vontade. Eu vou tentar mais um, se você não conseguir, eu vou deixar você. Irmão Magela, por que o povo procurou Samial? Exatamente. O povo, Samial foi o último juiz de Israel. Ele foi o último juiz de Israel, fazendo link com a sexta era. Ou seja, cada um daqui foi juiz. Entendeu? Então, a sexta era está terminando a era dos juízes para entrar a era do rei. Entendeu? Você viu as aves? As aves estão procurando um rei, está querendo um rei. Então chegou para a figueira, ou seja, para Filadélfia, e fala assim: Filadélfia, reina sobre nós. Aí Filadélfia fala assim: não, nós não podemos reinar sobre vocês. Por quê? Porque quem vai reinar é aquele que vai vir. É o venho logo. Está entendendo? Nós não podemos reinar sobre vocês. Quem vai reinar sobre vocês é o venho logo. Entendeu? Então a figueira nega. Então aqui, ó, papai cita aquela passagem dizendo assim, ó, em seguida, Ialcha lhe propôs uma parábola: observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Porque lá é as árvores que estão vindo pedir rei. Falando figueira, as árvores, vamos voltar lá. Deixa marcadinho aqui. Volta lá em Juízes, capítulo 9. Ó, Juízes 9, versículo 10. Gratidão, irmã Lúcia. Olha aqui, ó. Juízes 9, 10. Juízes 9, 10. Diz assim, ó. Então as árvores dirigiram-se à figueira. Vem tu e reina sobre nós. Que é o link que papai está pegando lá, ó, e está citando. Quem não entende, quem não conhece escritura, ele vai interpretar errado, porque ele vai falar do que achou. É o que a maioria que falou na hora que eu pedi, interpreta o texto. Aí falou do achômetro. Mas a resposta estava na cara.
Então, para você responder essa parábola, você tem que conhecer Juízes 9. Entendeu? É o link que papai está falando. Papai conversava com os sábios. Não é para mané. Papai conversava, era com sábios. Não é para mané. Entendeu? E eu quero que vocês sejam sábios. Para quando eu falar uma coisa, vocês compreenderem o que eu estou falando. Ao invés de ser um mané que não sabe nada da escritura. E é por isso que eu estou tendo toda a paciência de voltar. Então vamos lá. Lucas 21, versículo 29. Papai maravilhoso Yalcha diz: em seguida, Yalcha lhe propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Aí você entendeu, todas as demais árvores. Porque as demais árvores vieram até a figueira e pediram para a figueira reinar sobre elas. Aqui ele está dizendo, está acabando o tempo dos juízes para começar um reinado eterno no nome de Alça. Versículo 30. Assim que começar a brotar, ó, vocês percebendo que está brotando uma verdade nessa terra, uma mensagem verdadeira, está brotando uma semente da verdade que vai contra tudo que vocês aprenderam. E vocês compreendem que a explicação não está na boca do pregador, mas sim na própria Escritura. Aí ele diz, assim que começar a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. O verão está chegando. Que faz o link com a formiga. A formiga, vamos ver a formiga, um povo de pouca força. Provérbios 6:6. Provérbios 6, 6, 6. Provérbios 6, 6. Provérbios 6, 6. Vamos lá. Provérbios 6, 6. Olha aqui, Provérbios 6, 6. Presta atenção aqui, ó. Estou na Bíblia King James. Provérbios 6, 6 diz assim: observa a formiga. Olha aqui. Olha aqui. Observa a formiga. Ó preguiçoso. Quando fala ó preguiçoso, refere a quem, irmão Rodrigo? A de Alça. Por quê? Não, você respondeu certo, mas explicou errado. Por quê? Viu? Mostrando claramente que cavar não tem força e pedir, né? Ou seja, mendigar tem vergonha. Quando fala mendigar, ele não está falando mendigar, é assim, ó. Iau, me dá. Isso é mendigar. Por quê? Ele não reconhece Iau. Como ele não reconhece Iau, ele não pede nada para Iau. Está entendendo? Já Filadélfia, quando nós invocamos e nós oramos, nós estamos mendigando, pedindo a Iau piedade, compaixão, tenha piedade de nós e venha sobre nós. Isso é o mendigar, entendeu? Mendigar é pedir algo para alguém que você reconhece que tem mais do que você. Então, mendigar, ali Satanás fala assim, ó, cavar eu não tenho força, porque faz o link que papai falou. Papai falou assim, ó,
Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelha ao homem que, ao construir sua casa, cavou fundo, lançou alicerce sobre a rocha, construiu sua casa. A enchente veio e nada pôde fazer com aquela casa, porque ela estava muito bem alicerçada, construída. Agora, Satanás, ele fala assim, olha, ele fala assim, ó, cavalo não tem força. Mendigar, eu tenho vergonha. Ah, já sei o que farei. Eu vou dar bênçãos para eles me receber na casa deles quando eu for expulso daqui. Essa é a parábola do administrador infiel, ele falando. Entendeu? Então, quando eu pego aqui em Provérbios, ele está falando aqui, Satanás, olha lá, que faz o link, ó, ouve, ouve, que fala o link lá em Gênesis, a Caim, fala assim, Caim, ouve, o sangue de Abial clama por mim da terra. Tá entendendo? Ouve lá o clamor deles, olha, eles estão mendigando. Aí a gente lembra do quê? Quando fala mendigar, eu lembro do quê? Pedir. Aí, irmão Bruno trouxe outro dia. Aquele que pede, recebe. Só depende de para quem você está pedindo. Aqueles que estão pedindo a Zeus vão receber de Zeus. Mas aqueles que pedem a Yalcha é de Yal e Yalcha que vão receber. Entenderam? Volta lá, Provérbios 6:6. Provérbios 6:6 diz assim: observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza. Ó, reflete significa medita sobre o trabalho que ela realiza. E ser sábio. Mesmo não tendo um chefe, tá vendo aqui? A formiga não tem um chefe. Não tem ninguém para falar assim, vai na igreja, vai lá trazer a mensagem, vai lá cuidar das ovelhinhas. Mesmo não tendo um chefe para ficar falando dele, ele já faz. Ele já faz, é igual a formiga. Não precisa ficar lá, né, irmão Zalino? Ô, Ferrari aí, vamos lá, o inverno está chegando. Não, a formiga já faz. Por quê? Porque ela já foi o quê, irmão Ronaldo? Por que a formiga faz sem precisar ninguém mandar? Paz e alça. A questão da palavra. Vaso. A condição de vaso. Isso, vamos falar vaso. Por que me disseste? Por que me fizeste assim? Vai lá. Ela foi feita assim. Então, a palavra fala, existe vaso de honra e desonra. E aquele que é feito vaso de desonra poderá dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? A vontade é do oleiro, ele faz conforme lhe apraz. Entendeu? Então, a formiga já foi feita assim. Entendeu? Não precisa ninguém mandar, ela faz. Por quê? Porque ela foi feita assim. Então, olha só, Provérbios 6:6. É lindo esse passagem. Olha, observa a formiga. Ó, quando você vai lá em Apocalipse 3, ao mensageiro de Sardes, ao mensageiro de Sardes, não precisa abrir, não. Depois você vai abrir. Ao mensageiro de Sardes. Vamos ver se na Bíblia King James está certinho, senão a gente vai na Bíblia Yal Shalom. Ao mensageiro de Sardes, isso está em Provérbios, Apocalipse 3:1. Ao anjo, olha só, eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou na King James, vamos ver se está certo aqui.
Viu, irmã Leidiane? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 espíritos de alma e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tem fama de estar vivo, mas está de fato morto. Hã? 3:3. Portanto, olha aqui. Vamos pegar na Yalshalan. Vamos pegar aqui na Yalshalan. É aquilo que eu falei com vocês. Não precisa abrir. Só depois, quando você for ruminar, você pega. Tá? Aqui, ó. Quando tem um cuidando, o outro presta atenção. Depois reveza. Porque senão vocês perdem. Olha só. Você tem mais facilidade que o Rafael de aprender a palavra de Yah. Então, você cuida e ele presta atenção, mas não deixa os dois desatentos, tá? Você tem mais facilidade, você sabe disso. Então, vamos lá. Apocalipse 3:3. Olha aqui, ó. Olha aqui. Qual foi a palavra-chave lá de Provérbios? Observa a formiga, ó preguiçoso. Observa a formiga, ó preguiçoso. Aí nós vimos aqui ao mensageiro de Sardes, que também é o quê? Preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Porque ele tem preguiça de reunir, de partir o pão, de insistir com o Yah. É insistir. Ele marcou as datas, agora já desanimou. Ele precisa insistir. Está entendendo? Por quê? Porque a palavra fala que a respeito de orar sempre e não esmorecer. Isso está em Lucas 18. Ele fala, ó, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Vai encontrar fé na terra, irmão Tony? Por que ele vai encontrar fé na terra? Paz de Alça. Lucas 18. Por que ele vai... Porque Yalcha fala assim, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Muito bem, meu irmão. Gratidão. Faz o link, ó. Ó, lança teu pão sobre as águas, sobre a água, ou sobre as águas. Depois de muitos dias, o encontrará. O encontrará. Eu vou encontrar fé na terra? Sim, eu vou encontrar. Aí ele fala assim, ó. Apocalipse 3, na Bíblia Yalshalan. Apocalipse 3:3, diz assim, ó. Lembra-te, portanto, ao mensageiro de Sardes, lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte. Tá vendo? Tá falando ao mensageiro de Sardes que ele tem que observar aquele mensageiro que vai adiante dele, o de Filadélfia. Então, nunca poderia ser o mensageiro de Sardes, nunca poderia ser quem? Martim Lutero. Por quê? Martim Lutero já tem 500 anos que morreu. Como que poderia falar com Martim Lutero olhando para o mensageiro de Filadélfia, falando assim, Martim Lutero, você que está dormindo aí morto, observa agora que agora levantou de Filadélfia. Não, teria que estar os dois sobre a terra no mesmo tempo. No mesmo tempo. Em eras diferentes, mas no mesmo tempo. Entendeu? Essa mensagem é exclusiva nossa. Então, ali está falando, olha, quando você vê, observar que a figueira brotou, ou seja, Filadélfia, ela brotou, surgiu na terra uma mensagem verdadeira. Ela brotou.
fazendo o link aqui, ó, observa, que a gente volta para Provérbios 6,6. Provérbios 6,6 diz. Ó, observa a formiga, olha aqui, ó, na Bíblia King James, já está dando a dica, observa a formiga, tá vendo? Tá falando com o mensageiro de Sardes, observa a formiga, vai ali no formigueiro e vai olhar a formiga, é isso? Não, é um que está trabalhando como uma formiga, como uma formiga. Quando fala, observa a formiga, aí a gente lembra, ó, aqui está no singular, mas nós vamos numa outra passagem que está no plural. Porque aqui está falando do mensageiro. O mensageiro de Filadélfia é como uma formiga. Fazendo link, por isso que fala, observa-o. A formiga de Provérbios 6,6. Provérbios 6,6. Provérbios 6,6. A sexta era, Filadélfia. A sexta era, Efésios 6. Efésios 6. Aquele que vai lutar e vai vencer. Provérbios 6,6. Observa a formiga. Ó preguiçoso. Reflete, olha aqui. Observa a formiga. Satanás, observa a formiga. Logo você vai ver ela frente a frente. Observa a formiga. Logo você vai ver ela frente a frente. No nome de Deus. E ele fala, reflete sobre o trabalho que está realizando, ou que realiza. Qual que é o trabalho que está realizando, irmão Ed Clayton? Qual é o trabalho que ele está realizando, essa formiga? Paz de Alcho, papai. Paz de Alcho. Se você errar, eu vou te dar um cocão. Qual é o trabalho que a formiga está realizando? Ela está refletindo a palavra de Deus. O que é isso? O que é isso, irmão? Ela tá, aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que está edificando uma casa. Ele cava fundo e lança o alicerce sobre a rocha. Ele está construindo uma casa. Que casa é essa, irmã de ele? Não, minha irmã. A casa, vai, fala aí direitinho. Ele está construindo uma casa. Não, aqui na terra, mas fala direitinho. É isso que eu falei. Fala direitinho. Ele está construindo uma casa. Onde ele está? Ele é o ancião. O ancião está construindo uma igreja irrepreensível, no qual as suas pedrinhas, ele não está construindo com tijolo, ele está construindo com pedras. Pedras vivas. Pedras vivas que estão sendo preparadas fora do templo celestial, ou seja, na terra. Eu sou exigente na palavra. O irmão Marco já falou, todas as pedras do templo celestial, vamos lembrar de Al-Shalom. O templo em Al-Shalom, se você for ler a construção do templo, fala que quando estava construindo o templo, não se ouvia barulho de martelo, porque todas as pedras foram lavradas fora de Al-Shalom. Quando fala lavradas fora, elas foram preparadas fora de Al-Shalom. Quando elas chegarem em Al-Shalom, só encaixar, já está tudo pronto. Agora eu pergunto para o irmão Sandro, aonde essas pedras estão sendo lavradas? E o que é ser lavrado?
A paz de Alcha. Muito bem. E o que é ser lavrado? Exatamente, moldado, lapidado. Ok, irmãos? Assim seja. Você vê que a Escritura, ela fala, as pedras do templo foram preparadas fora de Alxalã. Então, ele está construindo, irmão de Cleito, ele está construindo uma casa. Ele está construindo uma casa, meu irmão. Ele reflete a luz, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando o que ele está construindo. Construindo não é refletir luz, não, meu irmão. Está falando de uma coisa palpável, uma coisa que se pode ver e pode segurar. Vamos lá, Provérbios 6:6. Observa a formiga. Ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sede sábio, mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante. Olha aqui, ó. Viu? Vocês têm comandante. Vocês têm um chefe. Mas eu não tenho. Por que eu não tenho irmão Euder? Por que eu não tenho um chefe? Você poderia falar assim, Papai Alcha é seu chefe. Mas por que a palavra fala que eu não tenho um chefe? Paz de Alcha, presta atenção na resposta. Vocês têm que saber a fundo as coisas. Por que está falando e a formiga não tem um comandante nem um chefe? Não é isso. O herdeiro nada se difere de um escravo. Se é escravo, tem chefe. Mas por que ele é referido aqui que não tem chefe nem comandante? A formiga. Irmã, quem quer responder? Levanta a mão. Irmã, olha, irmã. Olha, para não soltar bobagem. Vai, irmã Ed. Não é por isso, não, minha irmã. Era dos juízes. Ele foi ungido juiz. E o juiz, ele decide. Ele é a maior autoridade, o juiz. Lembra? A era dos juízes. Ele é o último juiz. Foi dotado de autoridade para julgar. Foi dotado de autoridade para governar o povo. Foi dotado de autoridade. Ou seja, em Israel, até que viesse o rei, ele estava comandando as coisas. Aí, quando vier o rei, aí ele vai ter um chefe. Irmãos, aquilo que eu falei, a resposta eu já dei. Viu? Aí você viu Samial. Samial não decidia? Tinha chefe? Não, por quê? Israel ainda não tinha rei. Enquanto não tivesse rei, era ele que estava mandando. Falava, povo faz isso, povo faz aquilo. Irmãos, a palavra é maravilhosa demais, você, entendeu? Vocês têm que compreender isso. Nada é desatinado, tudo é certinho. Porque está falando da era dos juízes, ele é o último juiz, foi dotado de autoridade para isso. Só vai estar, o juiz fica submetido a quem? Ao rei, quando o rei chegar. Então vamos lá. Provérbios 6:6. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e você sabe. Mesmo não tendo chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões. No verão, olha aqui, no verão. Lembra que em Lucas nós falamos? Olha, quando você vê a figueira brotar, e as outras árvores observar que a figueira brotou, saber que está próximo o verão. Saber que está próximo o verão. Irmãos, é cansativo pensar um pouquinho? Eu estou pensando por você só precisa engolir. Armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta seu alimento
com toda a disciplina. Está vendo aqui ser disciplinado? Sabe o que é ser disciplinado? Você é disciplinado. Você acorda, tem horário para acordar, você tem horário para chegar no seu trabalho, horário para sair. As coisas de aula são a mesma coisa. A ordem da casa de aula, das coisas de aula, tem horário, tem disciplina. Entendeu? Aqui não pode estar aqui fazendo coisa escondida e ao revela, manda embora. Por quê? Não está sendo fiel. Se está fazendo coisa escondida, é porque não está sendo fiel. Os irmãos que forem enviados, foram mandados embora, porque foram infiéis. Não foram fiéis testemunhas. Entendeu? Não foram fiéis testemunhas. E vocês estão testemunhando tudo isso. Se vocês fazem coisa errada, escondida, vocês não estão sendo fiéis testemunhas. Mas Ial revela, né? Ial dá um jeito de revelar e mostrar para a igreja. Ial dá um tempo para a pessoa se arrepender. Não quer arrepender, então vai ter que pagar o preço da desobediência. Aí, olha só, fala assim, ó, mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena sua provisão no inverno. Ó, papai falou lá, quando você vê a figueira brotar, o verão, ó, quando você vê a figueira brotar, saber que está próximo o verão. Aqui está falando, ele armazena suas provisões no verão. E na época da colheita junta seu alimento com toda disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Olha aqui, o preguiçoso fica deitado, acorda tarde. O preguiçoso acorda tarde. Quando te levantarás da sua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, aí fala assim, ó, tua iminente pobreza, tá vendo? Por quê? Porque quando Satanás perceber, nós chegamos lá. Nós chegamos lá, e é por isso que em Malaquial 3 fala assim, ó, quando ele chegar, quem poderá? E ele vai chegar de repente. Eles não vão perceber e a gente já está lá dentro. Aí fala assim, ó, versículo 11, tua iminente pobreza, tá vendo que vai ser tomado tudo dele? Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Viu aí? Porque será como um ladrão, sem data, sem dia marcado. Vai pegar ele lá cochilando. Vai pegar ele cochilando, que faz o link. Quando vier as más notícias, você lembra de Eli? Eli estava debruçado, cochilando. Aí recebeu a notícia, se assustou com a notícia e caiu e quebrou o pescoço. Agora, eu quero a outra passagem da agora das formigas, o exército. Provérbios 30, 24. Vamos lá. Provérbios 30, 24. Ó, eu tento, irmãos, de fazer com que a palavra seja para você um prazer. Entendeu? Eu me esforço tanto para você se motivar, ficar tão alegre. Ah, eu estou conhecendo as verdades de Ial. Ah, eu quero conseguir prosseguir. Eu quero prosseguir e conhecer Ial. Eu tento me esforçar para que você tenha esse prazer e não seja aquele aluno que fica faltando, sabe? Então, eu já tive professor que era professor que gostava de ensinar, sabe? Era professor que gostava, ele fazia um espetáculo a aula dele para todo mundo aprender. Aí tinha aluno que faltava. E eu lembro que eu não queria faltar, eu não queria ficar doente, eu não queria faltar. Aí, eu não queria faltar. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa, eu faltei. Aí, quando cheguei de novo, o professor, principalmente de matemática, já estava lá na frente. Aí eu falava assim, nossa, como é que eu vou aprender?
Por quê? Porque a aula não era gravada. Exato. A aula não era gravada para eu ouvir a aula que eu perdi, porque eu queria aprender a matéria. Então, quando você faltar, você tem que pegar a pregação que foi ensinada para você não ficar deslocado. Está entendendo? Eu estou esforçando para você aprender, mas você não pode ficar faltando. Mas se precisou faltar, que você faça um ruminar, porque o ensino está sendo gravado, você tem essa facilidade. E aí não tem desculpa para IAL. IAL está vendo o esforço de cada um. Você viu lá em Salmo 89, versículo 37, que IAL, da luz inacessível, está falando assim, olha, a lua que não cessa de refletir os raios do sol, ele não cessa, quer dizer, ele não desanima, ele insiste, ele se esforça. Ou seja, IAL da luz inacessível está apreciando isso. IAL, que é galardoador daqueles que o buscam, vai, no devido tempo, honrá-lo. No nome de IAL. Provérbios, capítulo 30, versículo 25. Olha, diz assim, as formigas, eu estou na Bíblia King James. Agora, só para você ver o link com Filadélfia. As formigas, criaturas de pouca força. Criaturas de pouca Força. criatura de pouca Força. criatura de pouca Força. criatura de pouca. Força. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, na Bíblia Yal Shalom e vamos lá em Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Tá vendo aqui? Ele está falando agora no plural. Primeiro ele falou, ainda deixando claro, a sexta era e o versículo 6. Quer dizer, a sexta haste e a sexta era. 6:6. A formiga, o mensageiro de Filadélfia, e ainda faz questão de falar formiga. Aí, no Provérbios 30, agora já fala no plural, fala formigas. Povo de pouca força. Olha, agora está referindo a um povo. Quando fala povo, refere-se ao quê, irmão Zé Pereira? Quando fala povo, o que você lembra? Povo de pouca força. O que você lembra? Povo de pouca força. O que você lembra? Povo de pouca força. Lembra de povo. Povo, 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 povo. A palavra sai de povo. Povo, povo de pouca força. O que você lembra? Povo na ponta de línguas, né? Não. Aí vamos lá, já pode sentar. Povozinho de Jacó. Povozinho de Jacó. É um povo. Quando fala povozinho, está no diminutivo. É um povo de pouca força. Povozinho. Toda vez que a gente fala zinho, a gente está falando de pequeno. Pouca força. Jovem. Ô jovem. Ô jovem. Povozinho de Jacó. Povozinho de Jacó. Ali fala, ó, a formiga, povo de pouca força. Em outras palavras, povozinho de Jacó. Apocalipse na Bíblia, Yal Shalom. Apocalipse. Aí nós estamos falando de povo, multidão, não tem nada a ver, meu irmão. Está falando de formiga. Esse povo aí é formiga. Está falando de um povo escolhido, separado, um povo esforçado, dedicado, que trabalha como formiga. Então você tem que ser sábio, sábio. Não vai falar bobagem, prefere falar assim, eu não estou lembrado.
do que falar, abrir a boca e falar asneira. Povos, multidões, nações e línguas. Tem nada a ver. É o contrário, está falando de um povozinho pequeno, de pouca força. Quando você fala povos, multidões, nações, você está falando a nação da terra inteira. Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8 na Bíblia e ao Shalom. Olha aqui. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Olha aqui, tem pouca força, tem pouca força, tem pouca força, tem pouca força. Tá vendo aqui tem pouca força? Fazendo o link que é a formiga, que é um povo de pouca força. Você acha que a escritura é baboseira? Não, aqui está cheio de cadeado e chave. Cadeado e chave. Você tem que usar a chave certa no cadeado certo para abrir o entendimento. Então, Provérbios 30:25. As formigas, estou na Bíblia King James. As formigas, criaturas de pouca força. Entretanto, olha aqui, entretanto, uma palavra para substituir entretanto é apesar disso. Uma palavra para substituir entretanto é apesar disso. Consegue armazenar todo o alimento que necessita no verão. Olha aí, de novo. De novo falando de verão. Tá vendo? Consegue armazenar todo o alimento que necessita no verão. Por que ele fala de armazenar alimento no verão, e aqui especificamente com formiga? Irmão Artuzinho. Por que ele está falando de armazenar alimento? Não quero a resposta na formiga. Eu quero a resposta associando armazenar alimento. Tem isso. Mas a passagem no final dos tempos. Lembra de Filadélfia? Sexta era. Sexta-feira. Colhia dobrado, né? Pois é. Colhia-se dobrado. Olha aqui. Juntou. O que você ia falar? Eu ia falar que a gente armazena o alimento para a era de Laodiceia. É a mesma coisa. Nós colhemos dobrado, mas nós comemos dobrado? Não. Não. A gente come o suficiente para nós e a gente estoca o alimento, fazendo link com a formiga que está estocando. Então, a sexta era, na caminhada no deserto, faz o link com sexta-feira, na caminhada no deserto, eles colhiam porção dobrada e guardava uma parte do alimento para sábado. Porque no sábado não caiu o alimento. Então, eles guardavam para sábado. Então, quando está falando aqui que a formiga armazena, está falando de nós que estamos em Filadélfia, sexta era, sexta-feira, estamos armazenando. Aí eu pergunto para o irmão Alberto, como que nós estamos armazenando o alimento, meu irmão? Muito bem, através dos áudios, dos vídeos, das lives, nós estamos armazenando o alimento para aqueles que vão ficar na era de Laodiceia sábado, que não desce o alimento como desce nos dias de hoje. Entendeu? Viu como é que nós reservamos isso? Como nós estamos estocando, né? Estocando o alimento. Nós nos alimentamos e estocamos, como a formiga faz. Você acha que essa conversa minha aqui é uma conversa de doido? Não. Existe uma razão
Tudo aqui tem uma razão. Está entendendo? Uma razão, uma explicação, e é uma explicação plausível, que convence. Não é uma loucura da cabeça, não. Tudo aqui é com sabedoria. Por isso que fala, observa a formiga e seja sábio. Entendeu? Que faz link com o mensageiro de Sardes. Observa-o e converte. O que fala converte? Converte significa, converte ao ensino que ele está tendo e não ao teu ensino. Porque se Al tivesse aprovando o mensageiro de Sardes, ele falava assim, não precisa olhar para ele, não. O que você está aprendendo já é suficiente. Não. Ele fala assim, olha, o que você está ensinando aí não serve. Você tem que olhar para ele, o que ele está ensinando, o que ele está alimentando, o que ele está estocando, e converter o ensino dele. Está entendendo? A exortação ao mensageiro de Sardes é essa? No nome de Ausch. Aí fala assim, ó, versículo 25 de Provérbios 30. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que necessita no verão. Olha aí. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Será que está falando aqui de coelho? Hã? Hã? Você já se perguntou? Eu posso te explicar. Mas não agora, porque senão eu vou. Esse é o mensagem que eu vou trazer depois para vocês. E aqui eu vou falar tudo isso, inclusive o gafanhoto. Mas, nesse momento, eu não quero perder o que eu queria te mostrar, que é, vamos lá, sobre a testemunha fiel. Entendeu? A testemunha fiel, a testemunha fiel, a testemunha fiel. Nós lemos em Salmo 89, que está falando da lua. A lua é a testemunha fiel porque ela reflete a luz do sol. Ou seja, a mensagem que ela traz é a mensagem do pai dele. E ele aponta para o pai dele e fala a verdade sobre o pai dele e o que o pai dele fez. Porque andou com o pai dele. Isso faz um link com Enoque. Presta atenção. A sexta era é representada sobre o sexto descendente de Adão. O sexto descendente de Adão chama Enoque. O que significa a palavra Enoque, irmã Sarinha? Coisa linda. Enoque, o sexto descendente de Adão, homem Eno. Isso. Homem o quê? Não. Lembra daquilo que a gente falou. É a mesma coisa de eleito. Que lembra da nuvem? A nuvem, a voz da nuvem dizendo, esse é meu filho eleito, a ele ouvi. Na transfiguração, mostrando que Yahshua ele se transfigurou no ancião. E Yahshua foi para a nuvem e as duas testemunhas que estavam ali, a plenitude, saiu para fora, ficou só o ancião. Por isso que fala, suas vestes são brancas como a neve, fazendo link com o ancião. As vestes do ancião é branco como a neve, conforme Daniel 7. Então, significa homem consagrado, o eleito, ou Machia. Então, Enoque significa homem consagrado. E quando a gente vai lá em Gênesis, a palavra fala em Gênesis que Enoque foi o sexto descendente de Adão. Então, quando a gente fez o mapa, o sexto descendente cai com Filadélfia. O sexto descendente cai com Filadélfia. Por isso fizemos um mapa totalmente inspirado por Ial. Então, a sexta era cai com o sexto descendente de Adão, Enoque, homem consagrado. E quando fala de Enos foi. Qual foi o descendente Enos? O que significa, irmã Sarinha? Enos. Homem
Irmãos, Samial, Imortal. homem mortal, exatamente, homem mortal. Por quê? Eles foram mortos, lembra? Então, é coincidência que Enos é o segundo descendente que faz o link com Esmirna, que foram mortos, e depois na sexta era, Enoque, ou seja, Enos e Enoque, os outros não têm o nome homem. Quando fala homem consagrado, Enoque, fala em Gênesis que Enoque andou com quem, irmão Rafael? Enoque andou com quem? Com Iau, exatamente. Enoque andou com Iau e foi arrebatado. Lembra a testemunha fiel que andou com seu pai? Entendeu? Quando fala o mensageiro de Filadélfia, o ancião, a lua, Micael, ele andou com o pai dele, como testemunha dos atos do pai dele, a testemunha fiel. Andou com quem, irmã Márcia? Quem que Micael andou com quem? Quem que era o pai? Quem é o pai de Micael? Rapidinho. Yalcha. Então lembra disso. Micael andou com Yalcha e foi uma testemunha fiel dos atos do seu pai, fazendo o link com Salmo 89, 37. A lua, a fiel testemunha que reflete a luz do sol. Aí faz o link. Enoque, o sexto descendente de Adão com a sexta era. Enoque, o homem consagrado. Enoque andou com Iau e foi arrebatado. Não foi mais encontrado entre os homens, porque o Iau o tomara para si. Aí faz o link com os heróis da fé. Os heróis da fé. Lembra dos heróis da fé? Lembra dos heróis da fé?